Opa, tudo bom? Então, mais um dia aí de estudo. Vamos revisar aí. Foi isso no dia de hoje, continuação do projeto de Spring, projeto web aí, de Spring com JPA. Bem, hoje foi adicionado mais duas dependências. Foi adicionado a dependência de JPA e a dependência do H2 Database. Ele vai servir daí pra gente como o nosso banco de dados aí web. Então, foi adicionado eles aqui através do POM. É, São essas duas dependências aqui, ó, JPA e H2 Database. De uma maneira mais melhor, ficaria aqui, ó, o Spring JPA e o H2 Database são duas dependências de SQL, de banco de dados, né? E após ter inserido elas, a gente foi criar o nosso repositório de foi criado o repositório do usuário, que é onde vai estar cada usuário, né? Daí referente a foi dado um extend da interface JPA Repository. E nela você direciona para qual classe você vai querer, qual entidade e qual vão ser os valores dela. Daí aqui também foi adicionado na Resources, Application Properties e Application Test Properties. Elas servem basicamente para conectar com o banco de dados nosso. Tanto que aqui está colocado que está habilitado o Spring H2 no console e o caminho para o banco de dados é H2-console, né? Aqui daí tem o username, o URL. Mais para frente eu vou mostrar certinho essa parte aqui, vai ficar mais fácil de entender. E aqui está o tipo de que é a propriedade da aplicação. E passando, aí foi adicionado user resource aqui. Hum, é, pera. Ah, não. User resource já foi adicionado. Já tinha sido adicionado antes. Foi adicionado foi o teste config. E daí aqui a gente vai testar para ver se o banco de dados está funcionando mesmo como deveria funcionar. Um detalhe é que na user resource não, aqui ó, na classe user, para criar o banco de dados foi necessário criar essa table aqui, nomear a tabela que vai ficar aqui o usuário, né? Daí o nome dela fica TB user, porque pelo que parece ele não estava aceitando, ele não estava conseguindo criar a tabela sem que inserisse um nome para ela, dado um nome. Então aqui a gente tem o teste config, que ele é utilizado para a gente armazenar esses dois usuários que estão inscritos aqui, né? E aqui a gente tem um profile do tipo teste para ver a atividade aqui. E daí foi dado que vai ser uma classe de configuração. Além disso, basicamente isso. A respeito do auto-read aqui, read, não entendi muito bem como é que ele funcionou, como é que ele entra nessa classe. Mas assim que eu entender, daí eu tento dar uma explicação no próximo vídeo. É que foi dado null, utilizado null, onde ia ficar o ID, porque daí o próprio programa ele é, vai ser automático a nomeação do ID. Não é necessário que o usuário fique inserindo. Como tá aqui, ó, que é o ID, que é aqui ele vai gerar um valor pro ID, do tipo ID aqui, né? E basicamente isso. É, vamos rodar aqui pra ver se tá dando tudo certo. Aqui, ó.
Aquele já criou, ele já adicionou, já inseriu no banco de dados. E aqui ele criou a tabela, ó. O Hibernate ele criou a tabela TB user. Se não tivesse esse user aqui, esse TB user, ele ia dar um erro falando que ele não conseguiu criar ele não conseguiu gerar a tabela. E basicamente isso. Foi necessário nomear. E aqui ele informando que ele inseriu dois usuários ao banco de dados. E aqui você vai ter, é necessário colocar o localhost, né? Daí H2 traz console, que foi o que a gente colocou aqui, né? O path. Vou até tirar esse aqui. Aí, ó. Ele tem que aparecer isso aqui. Assim ele tá mostrando que tá rodando. E aqui é o URL que a gente inseriu. Aqui. O username ali. Aqui também. E o password. Daí acredito que caso você queira, você insere uma senha lá. Né? E daí vai ter que colocar aqui. Vou dar um connect. Daí tá aqui, ó. A tabela user, TB user. Você dá 2 cliques. Só um clique. Ele vai colocar um select. Você dá run. Ele vai mostrar os dois usuários que foram inseridos aqui na tabela. Um ID que foi gerado automaticamente, o e-mail de cada um, o nome, a senha e o telefone. E foi isso. Basicamente não deu pra explicar muito da parte dessa parte aqui a respeito do auto-read, mas foi o que deu pra hoje. E é isso. Obrigado aí.